Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, aleluia. Abra sua Bíblia. Graças a Deus. Irmãos, uma palavra que o Senhor me pegou ontem, né, irmão, de cheio. Me fez lembrar algumas coisas. João capítulo 4. Glória a Deus. E o versículo 31, amém? Todos acharam? Glória a Deus, amém? Graças a Deus, aleluia. João 4, 31. E logo após você pode se assentar, amém? Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Louvado a Deus. Irmãos, por sentar. Graças a Deus. Irmãos, vamos se preparar aqui. Enquanto isso, vamos. Irmãos, aquele louvor que a irmã Mariana louvou aqui logo no começo, ele é bem profético, amém, irmãos? Aleluia. E Deus, ele vai ministrando nossos corações conforme ele quer, amém, irmãos? Você está feliz com Jesus? Diga amém. Graças a Deus, eu estou muito feliz hoje com Jesus. Aleluia, Deus tem guardado fogo aceso em nossos corações, irmão. Me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Ô Senhor, a tua igreja precisa te conhecer, meu Jesus. Nós precisamos, Senhor. Eu No íntimo, quero no profundo, conhecer nos detalhes, Senhor. Jesus. Xaramanava súbia. Eu quero Riminico, conhecer Jesus. Oh, O aleluia. meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, declara, irmãos. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Nós precisamos conhecer o Senhor, meu Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Aleluia. Yeshua.
Jesus. Glórias ao teu santo nome, Senhor. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão, você vê como louvar o Senhor é bom? Sabe, às vezes nós ficamos naquele negócio, fica de pé, irmão. Aí nós já, não, vou ficar de pé. Aí daqui a pouco, irmão, aleluia, vamos louvar, fica de pé. E às vezes, irmão, a gente até esquece de dar conta que em pé, sentado, irmão, nós precisamos adorar, glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Irmãos, olha o que Jesus fala aqui aos seus discípulos. Louvado seja Deus. Uma palavra, irmãos, muito marcante. Eu quero agradecer aos nossos irmãos. Aleluia. Uma palavra muito forte, irmãos, a nós. Aleluia, aqui nessa noite. Aos discípulos ali, aleluia, que estavam andando com Jesus, ou que, aleluia, estava começando a aprender algumas coisas com Jesus. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, aleluia, mas eles lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Por que não conhece, irmão? Ou por que não conheceu? Porque se limitaram em tantas coisas. Sabe, irmãos? Se limitaram em tantas coisas. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que servir a Deus é prazeroso, é algo maravilhoso. Às vezes eu fico olhando alguns irmãos ali da empresa, irmão, e fica assim, aleluia, querendo se compadecer, parece, da minha pessoa. Aleluia. Mas, irmão, aleluia, não, come, você vai ficar até mais tarde. Não, irmão, sei que tem. E eu falo, varão, fica tranquilo, mas fica em paz. Aleluia, nós amamos servir ao Senhor, irmãos. É tudo, irmãos. É tudo que nós temos. Ontem nós estávamos ali no culto no lar ali. Aleluia. E eu disse ali naquele culto no lar, eu falei assim, glória a Deus. Toda a nossa vida foi consagrada ao Senhor. Ou seja, toda a nossa vida é do Senhor, irmãos. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo e glorifico a Deus por isso. Mas voltando aqui, irmãos, essa palavra para nós entrarmos aqui nesse estudo. Eu quero dar um estudo aqui, irmãos, que nós estamos dando na escola dominical, ou terminamos, na verdade, uma palavra muito abençoada, relacionamento pela obediência. Irmãos, nós estamos vivendo um período que nós precisamos entender essa palavra para conhecer melhor quem é Cristo. Nós vamos ver duas pessoas, e o maior exemplo, aleluia, que nós podemos ter, aleluia, sobre esta questão chamada obediência, aonde nos leva, e o que nos, aleluia, que nos faz ser, e quem nos faz ser, aleluia, chamado nosso Cristo, amém? Aleluia, mas diz assim, no versículo 33, então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Louvado seja Deus. Irmãos, servir a Deus é maravilhoso demais. E estávamos ali essa semana ali na nossa casa, aleluia, estávamos orando já por esta irmã, e orando ao Senhor, e de repente o Senhor gerou meu coração de marcar esse dia de fazer aquele culto. E ali nós marcamos, irmãos, e eu confesso aos irmãos, já estava doido para programar alguma coisa no meio da semana para fazer a mais, aleluia, além da segunda, da terça, da sexta, aleluia, porque, irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu fico, irmãos, e estou querendo que Jesus venha logo para arrebatar a sua igreja. Mas eu sei, irmãos, que Jesus vai vir arrebatar uma igreja avivada. Eu sei que Jesus vai vir arrebatar uma igreja, irmãos, aleluia, chamando, aleluia, Yeshua, com alegria, irmão, no seu coração. E nisso tudo aí, irmãos, eu vejo Deus preparando nossas vidas. E é por isso que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Então Jesus já nos deixa algo aqui, aleluia, Jesus já nos diz algo aqui muito interessante. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra.
Aleluia. O Senhor começou a ministrar essa palavra, irmão, no meu coração, e eu fiquei, Jesus, glória a Deus por essa palavra. Porque Deus nos pega, irmãos, nos leva, aleluia, a experiências que nós passamos, que nós tivemos, aleluia, ao ponto, até que nem eu comentei ontem, todos nós passamos por lutas, todos nós temos os nossos vales a enfrentar, todos nós passamos pelos nossos momentos de dificuldade. A diferença, irmãos, é como que nós passamos com tudo isso, ou por tudo isso. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque há momentos, irmão, nas nossas vidas, que realmente dá vontade de chutar tudo, falar, Jesus, quer saber de uma coisa? Aleluia. Como o nosso amado pastor Zé Fernando, louva a Deus por isso, pela vida dele, que um dia não deu ouvido, quando falaram e soaram no seu ouvido. Não, abandona essa obra aí, nós não precisamos disso. Aleluia. Ou seja, irmão, não precisamos passar por isso. Aí de repente o Senhor fala ao seu coração, ai de ti, aleluia, de abrir mão daquilo que não é seu. E a gente vai entender, irmãos, o valor, aleluia, que as almas têm, o valor que é realmente estar aqui servindo ao Senhor, e o quanto isso, irmãos, agrega em nossas vidas mesmo. Aleluia. E de repente, irmãos, no meio daquelas lutas, aquela batalha, Senhor, parece que o negócio assim, assado. Ah, Senhor, quer saber de uma coisa? Acho que o negócio não é muito assim não, e tal, aquela coisa toda. De repente o Senhor começa a ministrar, aleluia, nossos corações, algumas coisas, e de repente começa a fazer como fez com Abraão. Abraão vai para fora, quantas estrelas, quantas areias, aleluia, assim será Abraão, em nome de Jesus Cristo. A gente vai tornando, aleluia, se alegrar no Senhor, e a gente vai vendo as mãos do Senhor agindo, e de repente, irmãos, a gente está ali na nossa casa, de repente a gente está ali no nosso quarto, dormindo, e de repente 2 horas da manhã o Senhor nos desperta, aleluia, e fala, meu filho, eu quero dar livramento, e a gente olha muitas vezes e fala assim, Senhor, deve ser o irmão, Senhor, tem de misericórdia, irmão, visita o irmão, livra, aquela coisa toda. Não, deve ser a irmã, Senhor, visita a irmã, aquela coisa toda. E a gente vai achando, irmão, aleluia, até Deus revelar o que é. E eu louvo a Deus, irmãos, que muitas vezes nós vamos precisar saber, aleluia, muitas coisas, vamos precisar obedecer o que o Senhor fala, ou o que o Senhor pede de nós. E aí, irmão, quando a gente acorda pela manhã, aquela coisa toda, eu estou correndo um pouco aqui, porque eu quero entrar logo nesse estudo, mas a gente acorda, irmãos, pela manhã, e de repente, chega a notícia ali no celular, pastor, aconteceu isso e isso, aleluia. E de repente a gente fala, Senhor, mas tem misericórdia, Senhor? Que mistério é esse? Aí o Senhor, através do seu Espírito Santo, fala assim, meu filho, lembra do livramento? Aí eu falo, meu Deus do céu, glória a Jesus. Ou seja, irmão, aleluia, a gente vai fazendo para o Senhor e o Senhor vai fazendo para nós. Aleluia, a gente vai servindo ao Senhor e o Senhor vai cuidando de nós. Louvado seja Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Hoje eu pude falar, encontrei aquela irmã Edna. Obrigado, Luiz. Encontrei a Edna ali e comentando algumas coisas com ela. E contei então um testemunho ali, a qual o Senhor, muito tempo atrás, porque eu estava muito feliz da vida, irmãos. Passei ali no médico da empresa e já marcou um monte de exame, aquela coisa toda, mas fez alguns exames ali. E o médico, irmão, ficou abismado. E a enfermeira ficou abismada. E ali eu comecei a lembrar. E eu comecei a falar para ela, mas um dia eu estava na igreja, o Senhor me revelou. Quero dar um livramento de tal coisa. E aí eu entrei pelo caminho que Deus queria. E Deus começou a agir. Aleluia, para que chegasse tudo isso hoje que eu estou falando para você. Resumindo aqui o que eu estou falando, porque eu falei para ela. Então, irmãos, Deus é Deus que cuida de nós nas pequenas e nas grandes coisas. Deus é Deus que cuida, irmão, das nossas vidas, quando nós servimos ao Senhor, fazemos para o Senhor, aleluia, de todas as áreas das nossas vidas. É por isso, irmãos, que tudo precisa ser consagrado ao Senhor, tudo, aleluia, o nosso ser, a nossa vida, a nossa área financeira, nossa vida sentimental, nossa vida em todas as áreas, irmãos, aleluia. Porque o Deus, irmãos, aleluia, que age, o Deus que opera sobre as nossas vidas, aleluia, é o Deus, irmãos, que nos momentos de dificuldade delas, das nossas vidas, Ele nos dá o livramento, o escape da maneira mais maravilhosa que nós podemos falar, imaginar e pensar, aleluia. Então Jesus já fala algo aqui, a minha comida, aleluia, é fazer a obra do Senhor, o meu prazer é servir ao Senhor. Mas, irmãos, entrando aqui, aleluia, relacionamento pela obediência. E a Bíblia fala que Jesus aprendeu obediência naquilo que padeceu. Olha que coisa, irmão. Aleluia, agora eu vou dizer, o pai abandonou o filho? Nunca. Muito pelo contrário, o pai honrou o filho. Nos céus, na terra e debaixo da terra, em todas as áreas, irmão, Jesus foi honrado pelo pai. Agora, irmãos, olha só que coisa interessante.
1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Ó, irmãos, olha só, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Irmão, olha aí, eu vou falar para você, Samuel, protesta agora. Tudo bem, ouve, dá ouvido aí à voz deles, atende aí, eu vou atender, aleluia, o que eles estão pedindo. Irmãos, entenda bem, a Bíblia fala pedir, dar-se-vos-á. A Bíblia fala, irmãos, aleluia, é de um homem ou de uma mulher insistente que foi ali com aquela viúva, com aquele juiz duro. Uma mulher, e ela chegou ali, irmãos, insistiu até que ele. Agora o povo, irmãos, está insistindo, aleluia, naquilo que eles queriam. Irmãos, por isso, irmão, nós precisamos ter muito cuidado, aleluia. Eu sempre falo, irmãos, e eu louvo a Deus pelas escrituras e pela palavra do Senhor. Eu já falei isso daqui algumas vezes, mas Jesus, irmãos, quando está vindo andando sobre as águas, aleluia, o encontro de Pedro, aleluia, Jesus está se aproximando, os discípulos têm aquele susto, tem um fantasma, aquela coisa toda, nem parece que havia se convertido, mas tudo bem, aleluia, e de repente, irmãos, o amigo, aleluia, o discípulo, o servo, o apóstolo, chamado Pedro, ele fala: mestre, se é tu mesmo, faça que eu vou até aí. Mas, irmãos, observamos uma coisa, aleluia, Jesus não pediu para Pedro ir até ele. Observamos, irmãos, aleluia, que Pedro poderia ficar muito bem quietinho no seu lugar. Mas Pedro, irmãos, resolveu experimentar. E Jesus, irmão, não falou: não, Pedro, fica aí. Não falou isso. Vem, Pedro. Aleluia. Agora o que nós precisamos entender com tudo isso? E com o poder da oração. Aleluia. Jesus muitas vezes vai falar: meu filho, tudo bem, pode vir. Meu filho, tudo bem, eu vou te dar. Mas, irmãos, estamos dispostos, aleluia, a sofrer as consequências? Porque uma coisa, irmão, é quando Jesus chama, ele se responsabiliza. Uma coisa é quando Jesus fala: eu vou dar, eu vou fazer, eu vou operar, ele se responsabiliza. Agora, quando nós vamos, irmãos, pela nossa própria vontade, aí, irmão, vamos segurar o rojão também. E é tão interessante, irmãos, olha só, aleluia, louvado seja Deus, estamos falando aqui de obediência, e obedecer, irmãos, é algo maravilhoso. Esperar a Deus, aleluia, falar, esperar a Deus, aleluia, nos direcionar é algo maravilhoso, irmãos. Eu não preciso me precipitar com nada. O que eu tenho que fazer, pastor? Só adorar, irmão, só servir ao Senhor, aleluia, porque no tempo certo, irmãos, aleluia, porque é um tempo para todas as coisas, e no tempo certo Deus vai agir, Deus vai operar, como nosso pastor Zé Fernando sempre fala, sem forçar. Pastor Zé Fernando, quando passa uma direção, meu filho, sem forçar nada, aleluia, eu falo: não, amém, pastor, já, né, irmão, aprendi o caminho, aleluia, glória a Deus, mas a gente é bom sempre ouvir, e relembrar, aleluia, o que é bom, aleluia. Mas voltando aqui, irmão, para nós entender, vai ter algumas coisas que vocês vão precisar. Vocês querem um rei, então vocês vão ter que honrar esse rei, né? E honrar o rei, irmão, não é fácil. Mas ele falou a Samuel todas essas palavras do Senhor ao povo, que ele pedia um rei. Ele disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por chefe de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, aleluia, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E aí vai, irmãos, vai tomar suas filhas, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aleluia, sendo, irmão, que não era necessário. Irmãos, era uma prova que ele estava procurando sem necessidade.
aleluia. Mas Deus, irmãos, é Pai. E a gente vai ver nas Escrituras, irmãos, aleluia, que Jesus, ou melhor, que Deus vai olhar toda a situação, aleluia, e vai dar mais um conselhinho por final. Vamos lá, louvado seja Deus. Irmão, por isso que nós temos que ficar na obediência, a melhor coisa, irmãos. Aleluia, as vossas sementes, dízimo, o 16 também os vossos servos, 17 dizimará os vossos rebanhos, então naqueles dias clamarei por causa do vosso, ao 18, irmão, já começa a ficar, não vou dizer interessante, né, irmão, porque só Jesus pode ter misericórdia. Ao 18, então naqueles dias clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Irmão, olha só, irmãos, você entende, irmão, como muitas vezes esse coraçãozinho aqui é enganoso? Sabe por quê, irmãos? Muitas nações tinham seus reis, mas Israel não tinha um rei. Israel tinha sempre aquele que Deus levantava para dirigir, porque tinha que ter um líder, irmãos. Mas esse líder, irmãos, aleluia, não era um líder como um rei, porque o rei, irmãos, tinha que ter suas honrarias. E Deus, irmãos, é tão assim, aleluia, maravilhoso, que Ele nunca vai imputar isso, aleluia, de nós. A primeira honra que nós devemos honrar é Deus. A glória, a honra, o louvor é todo para Ele. Mas, irmãos, quem está acima de nós não tem jeito. Quem está acima de nós, irmão? Algumas pessoas, e a gente vê, aleluia, quando o nosso pastor Zé Fernando saiu em missão, ou sempre saiu, quase 20 anos aí, irmão, sempre saindo em missão, aquela coisa toda. E muitas vezes, irmão, por esses quase 20 anos, aleluia, a irmã Patrícia sempre cuidou das suas coisas ali, limpando, arrumando. Talvez aos olhos de muitos irmãos, aleluia, olhou e falou assim, mas esse é uma bobinha mesmo. Mas não entende, irmãos, aleluia, a Bíblia, não esquecem de ler a Bíblia. E esquece, irmãos, que a vitória do servo do Senhor, da serva do Senhor, vem aí por aí também. E nós vamos entender isso, irmãos, aleluia. Nós vemos aqui que o povo não quis saber. Mas, irmãos, lendo as Escrituras, aleluia, não quero entrar aqui porque eu quero chegar num ponto aqui, aleluia. Deus vai olhar no meio de tudo isso, e depois vai falar assim, mas se o povo for fiel a mim, se o povo me servir de todo o seu coração, eu vou estar com eles. Irmão, olha o Pai. Irmãos, olha o Deus que nós temos, irmãos. Irmão, muitas vezes pisamos na bola, e aí nós esperamos de Deus, irmãos, que Ele chegue e já desce o bambu, com toda a sua força. Aí de repente, irmão, nós olhamos assim e falamos assim, Senhor, Pai, me perdoa, Pai, me perdoa. Irmão, é como, irmão, o evangelista Kleber. O João muitas vezes aqui a gente via, porque o João ainda era pequeno, pisava na bola, aquela coisa toda, o homem, mas na hora que negócio, irmão, aí, tipo assim, o Pai é bobo mesmo, irmão, o Pai é, meu Deus do céu. Então, irmãos, Deus é da mesma forma. Por isso que a Bíblia fala assim, que Ele não pode negar a si mesmo. Irmão, a gente precisa entender, aleluia, e conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer, irmãos. Agora, olha que coisa, irmãos. Passou aqui toda aquela coisa. Saul, infelizmente, aleluia, foi reprovado. Saul, infelizmente, irmãos, começa a deixar. Saul, ele é colocado como rei. Saul vai um dia caçar a jumenta de seu pai, aquela coisa toda, tem um encontro com Samuel. Samuel fala para Saul ali, ei, a jumenta, fica tranquilo. Porque Deus um dia antes, a Bíblia fala que Deus já tinha mostrado para Samuel, falar com Samuel sobre Saul. Aí de repente Deus fala aí Samuel fala para Saul, fala, Saul, você está preocupado com as ovelhas? Fica tranquilo, já acharam as ovelhas. Agora assim, Deus tem uma contigo, Deus vai te levantar como rei. E aí, irmão, aleluia, e o Espírito do Senhor descerá sobre ti, aquela coisa, profetizará, toda aquela coisa lá, nós sabemos da história de Saul. Saul até profetizou. A Bíblia fala que Deus, irmãos, mudou o coração de Saul, para você ter ideia. Aleluia, não é isso que as Escrituras falam? Mudou o coração de Saul. Aí, irmãos, aleluia, vai chegar um pontinho muito delicado da vida de Saul. E esse pontinho, irmãos, se chama, aleluia, obediência.
E Deus muitas vezes, irmãos, vai permitir muitos caminhos em nossas frentes. Para nós ver, e para o mundo espiritual ver, e para nós termos realmente autoridade sobre o mundo espiritual e testemunhar e testificar que obedecer é melhor que sacrificar. Aleluia, Deus vai permitir algumas coisas. Aí quando Deus vai permitir, irmão, vai ter duas coisas. Ou obedeço a Deus, aleluia, eu faço conforme a minha vontade. Sempre vai ter. E aí Saul, irmãos, ele é levantado, aquela coisa toda. E aí eu vou contar um pecado de Saul. Saul, irmãos, comete o seguinte pecado. Aleluia, Samuel está ali, profetiza tudo aquilo ali, aquela coisa toda, depois vai contra um, vai contra outro, depois vamos profetizar, tá aquela coisa, depois vai mudar seu coração. Tá bom, Saul, tá, entendeu? Agora no 7º dia, aleluia, que está aí dentro desse começo da sua trajetória para o seu reinado, no 7º dia, você me espera. Porque era costume de Samuel ir sacrificar. Era costume. E aí, irmãos, Samuel fala para Saul, Saul, você me espera, tá bom? Tá bom. Saul não queria ser rei, daqui a pouco já estava, tá bom, todo alegre. Porque servir ao Senhor, irmãos, é maravilhoso. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, irmãos, é maravilhoso. Eu vou falar para você, eu não queria estar aqui como pastor, mas um dia, irmãos, aleluia, eu abri meu coração para obedecer ao Senhor, Deus mexeu de alegria, irmãos. E eu não consigo voltar para trás, graças a Deus por isso. Mas aí, irmãos, no 7º dia, Saul, vendo ali a movimentação do povo, vendo a agitação do povo, e de repente, irmãos, ele resolve sacrificar porque Samuel ainda não tinha chegado. E Saul, irmão, sacrifica no lugar de Samuel. Quando Samuel chega, irmão, Samuel está, aleluia, de cabelo em pé, pela atrocidade que Saul fez. Ou seja, irmãos, não obedeceu. Samuel vai falar, obedecer é melhor que sacrificar, Saul. Oh, Saul. Deus poderia ter confirmado o seu reinado, Saul. Só que, irmãos, parem para prestar atenção. Aleluia. Saul, irmão, desobedeceu ali, e Deus foi dando oportunidade para Saul. Qual oportunidade? Aí, irmãos, eu te falo, qual o pecado, irmãos? Foi mais cruel. Saul que desobedeceu? Ou vamos entrar para Davi? Qual foi o pecado de Davi, irmãos? Seu primeiro pecado. Ele pegou uma mulher que não era sua. Muito pior. Um dos homens mais fiéis que ele tinha. E um dos homens mais que honrava o reinado dele. E aí ele se deita com aquela mulher. Irmãos. E de repente Davi, aleluia, ele pega ali, cria uma carta, uma sentença de morte pela vida daquele homem de Urias. O esposo da mulher com qual ele deitou. E aí, irmãos, ele escreve a sentença de morte, entrega-se depois. Por quê? Ele conta lá ele faz toda a armação, não deu certo, porque Deus, irmãos, é maravilhoso. E aí ele tenta fazer o homem embriagar para deitar com sua mulher, aquela coisa, tenta forçar o homem a deitar com sua mulher, Betseba, e ele não vai, porque ele é fiel. Aleluia, ele está ali para obedecer, ele está ali para honrar. Aleluia, o seu líder estava lá na guerra. O seu líder estava na guerra, como que ele ia deitar com sua esposa, ao ponto dele falar, meu Senhor, mas como pode eu estando deitado com a minha mulher, aleluia, os meus irmãos, tudo na guerra, pelejando. É aí, irmão, que Deus vai tirando, aleluia, alguns de um patamar, levantando para outros patamares, porque consegue enxergar essas coisas, irmãos, finas. E aí, irmãos, aleluia, Davi tenta outras coisas, ao ponto que não dá, e aí faz uma carta, sentença de morte. Urias, vem cá, você é fiel, né? Você é obediente, então leva essa carta aqui ao seu comandante. E quando chega ao seu comandante, irmãos, aleluia, ele entrega. Quando entrega, o comandante vai ler a carta, pega Urias, coloca na frente da pior batalha. Quando ele estiver na frente da pior batalha, todo mundo recua e deixa ele só. Aí, irmãos, aleluia, olha o pecado de Davi, olha o pecado de Saul. Chega lá, todo o exército, irmão, está ali. E eu louvo a Deus, irmão, porque a Bíblia não esconde nada de ninguém. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração, irmãos. De Deus não esconde nada. Quando o povo queria o rei, aquela coisa toda estava rejeitando, Deus já estava vendo lá do céu. Deus já estava vendo lá do céu, irmãos. E ali, quando ali está, irmãos, Urias foi colocado na frente da batalha para morrer, que o povo inimigo está vindo, irmãos, que ele olha para trás, seus irmãos tudo recuando. Mas ele é fiel, Luiz. Ele está ali para honrar, ele está ali para obedecer. Ele fica, irmãos, ele padece como um soldado fiel e valente. Mas, irmãos, observa agora 2 pecados que nós colocamos aqui.
aos nossos olhos carnais, quem que você, irmãos, condenaria? Quem que você condenaria? Alguém que não obedeceu uma palavra? Ou outro, irmãos, que cometeu uma série de atos? Quem que você condenaria? Pastor, o senhor está indo fundo nessa palavra. Estou, irmãos. Porque nós precisamos conhecer Deus, irmãos. Nós precisamos conhecer Jesus, irmãos. Irmãos, quando Deus nos escolheu, Ele não escolheu nós, irmãos, porque nós era bonitinho, não. Quando Deus escolheu a mim, irmão, Deus não olhou para mim e falou assim: rapaz, tu é bonitinho, tu é grandão, aquela coisa toda. Não, eu vejo algo aí. Sabe o que Deus viu, irmãos? Um coração todo podre de pecado. É isso que Deus viu, irmãos. Só que sabe o que Deus viu mais ainda do que isso, irmãos? Um coração também que se quebrantava. Um coração que se rendia, presbítero Antônio. Um coração, irmão, que clamava por Deus pela sua misericórdia. E reconhecia que só Jesus salva. Aleluia. E aí, irmãos, diante da situação, nós olhamos duas situações, irmãos. Uma, aos meus olhos carnais, muito grave. Ao ponto, irmãos, quando o profeta chega ali para falar com Davi, aleluia, Davi, ele fala assim, aleluia, esse homem é digno de morte. Aí o profeta vira para ele e fala assim: é você, Davi. Irmãos, agora olha o Saul. Mas qual que foi a diferença? Que Saul não aproveitou a oportunidade. Saul não se humilhou, Saul não pediu perdão, porque o coração de Saul havia enchido de tal forma, irmãos, que a amargura, aleluia, que também o ego dele não deixou ele se humilhar. Eu sou rei. Eu sou rei. O que vão pensar de mim? E ainda, irmão, tem algumas ações, algumas atitudes de Saul. Desonrar Samuel em outras coisas. Chegou lá certa vez, rasgou sua veste. E tipo assim, quis obrigar Samuel a fazer algumas coisas. E aí, irmão, Deus só olhando do céu. Aquela oportunidade foi se passando. Agora vamos voltar para Davi, irmãos. O que aconteceu com Davi? Davi, irmãos, ele correu. Sabe para qual lugar? Não foi para o seu trono, não. Não foi para a sua coroa, não. Não foi para o seu orgulho, não. Davi rasgou as suas vestes, irmão, colocou a cara no pó. Irmão, nós olhamos muitas vezes, muita atrocidade que os homens cometem, e perguntamos para nós mesmos: como que pode um homem cometer isso? Eu vou dizer para você como é que pode. É um coração cheio. É um coração cheio, irmãos. Um coração que muitas vezes começa com um pecadinho, aleluia, e de repente, irmãos, vai tomando proporções grandes. Já viu, irmãos, aquele camarada? Começa numa bebida. Pouco não. Vou fumar um cigarro agora porque sou descolado. Daqui a pouco, irmão, entrou ali no meio de outros amigos. Rapaz, tem uma maconha aí. E aí? Você vai estar com nós ou não? Mas sou descolado. O pecado já começou a me pegar. Já começaram a entrar no meu coração algumas coisas. Alguns desejos carnais. Aí daqui a pouco, irmão, vai lá para a maconha. Daqui a pouco, irmãos, vem a farinha. Daqui a pouco vem outra coisa. E quando vai ver, irmão, está aprofundado. Irmão, esses dias eu vi um rapaz, e muito me entristeci. Um rapaz que conheci, vizinho de infância, aquela coisa toda. Andava na moto dele, ele já andou na minha moto, aquela coisa toda. E brincava, tal. Um dia até aceitou Jesus. Mas, irmãos, nós muitas vezes ali, todo, como diz o outro, caretão. E aos olhos dele, irmão, muitas vezes zoava. Você sentiu o cheiro lá da sua casa? Você que tem. Léo, você que tem. Aí hoje, irmãos, esse tempo atrás, falei para minha esposa, encontrei ele no mercado. Perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu tudo, irmão. Uma vida, irmão, miserável. Só Deus para ter misericórdia, que Deus tenha de misericórdia, irmãos. Algo que começou, irmão, numa brincadeira, numa zoeira. Porque, irmãos, o pecado é assim, ele vai tomando proporções. Se eu não, irmãos, matar, aleluia, o que está querendo começar aqui no meu coração, irmãos, aonde vai me levar? Sabe qual o ponto, irmãos? Levou a essa desobediência, coisa pequena de Saul. Consultar ali uma feiticeira. Daqui a pouco, irmão, não só consultar uma feiticeira. Capítulo 22, se não me falha a memória, de 1 Samuel.
Saul, irmãos, ele chega a cometer a maior atrocidade que ele poderia cometer na sua vida. Ele mata todos os sacerdotes. Só não matou todos, irmão, porque Deus sempre guarda os seus. Deus sempre vai fazer, irmãos, a promessa se cumprir. Porque essa é a vontade do diabo, irmãos. É por isso, irmãos, que na obediência sou guardado. É por isso que na obediência, irmãos, Deus está velando pela minha vida. E aí, irmãos, olha o que Saul faz. Saul, irmãos, mata todos os sacerdotes, escapou um, porque Deus permitiu. E Deus deu o livramento para dar continuidade. Assim como nós pregamos esses dias aqui, falando sobre a tribo de Benjamim. Que Deus, por misericórdia, porque o povo clamou ao Senhor. Enfim, aí não contente com isso, irmãos, ele vai à cidade deles, o local onde ele estava, mata todos, mulher, filho, filha, passa a faca em tudo. Olha, irmão, talvez você achou, irmãos, aleluia, que o coração de Saul, ou Deus até se enganou, mas você está entendendo, irmãos? Aí nós vamos ver lá no Salmo 51, irmãos, Davi, aleluia, já se recobrando ao ponto, irmãos, de falar para o Senhor: Senhor, eu não quero mais o trono, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença sobre a minha vida. Eu não ligo para a coroa, eu quero a tua glória, a tua presença sobre a minha vida. Ao ponto de ele falar, começar, irmãos, o Salmo 51, aleluia, glória a Deus. Se alguém tiver mais afiado que eu aí na Bíblia, abra aí no Salmo 51. Ó, confissão e arrependimento. Ó, o que diz aqui: ao mestre de canto. O que é mestre de canto? Como está na sua Bíblia aí? 51, Salmo 51. O meu está aqui: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Betseba. Ao mestre de canto, ou seja, eu estou direcionando esta oração, estes salmos. É a mesma coisa, irmão, aleluia, eu cometi uma atrocidade. Eu não vou esconder ela aqui, mas ninguém vai ver. Mas Deus viu, o pai viu, o dono da casa vai ver daqui a pouquinho, e vai trazer à tona. Davi não, irmãos, Davi já chegou lá e falou assim: ó, eu cometi isso. E quando ele fala aqui, irmãos, ao mestre de canto, ele está já expondo para todo mundo. Olha o que eu fiz. Davi não se preocupou, irmãos, em esconder nada. Davi não se preocupou, irmãos, a esconder nada que estava no seu coração, ou o que ele havia feito, irmãos. Nada, vai ler o Salmo 51. Ele já fala ao mestre do canto: ó, você, alguém está regendo aí essa área, e eu pequei contra o Senhor. Porque, irmãos, a Bíblia fala: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Irmão, algo que era para ser tão pequenininho na vida de Saul se tornou algo muito grande, porque não houve arrependimento, irmãos. Mas Davi, irmãos, fez algo aos nossos olhos muito grande, mas houve-se arrependimento. Arrependimento. Irmãos, por isso que obedecer é melhor que sacrificar sempre. Davi vai dizer no Salmo 51: Senhor, se fosse sacrifício eu te daria. Irmãos, se fosse sacrifício, irmãos, eu daria. Aleluia, quer saber? Eu vou passar aqui do meu limite, ou do meu dinheiro, aquela coisa toda. O Senhor está aqui, perdoa os meus pecados. Mas não, irmãos, é olhar no olho e falar assim: meu irmão, meu pastor, meu líder, eu pequei contra o nosso Deus. Eu feri a igreja de Cristo. Eu feri o corpo de Cristo. É isso, irmãos. Mas para algumas pessoas, irmãos, daí, ainda mais nos dias de hoje, deixa isso para lá, irmão. Você vai falar para quê? Não é assim? Não, acabou, passou aí, escondeu, está escondido. Mas e aí, irmão? E aí? O que pode vir lá para frente? Você sabe? Algum de nós sabe, irmão? Eu não sei. Eu sei que eu quero ficar, irmãos, acordando à madrugada, Deus falando para mim: meu filho, estou dando livramento. Amém, Senhor, está dando livramento, glória a Deus. Senhor, visita, trabalha, opera, aleluia, porque Deus é assim, irmãos. Deus cuida dos seus. A diabetes, meu filho, está querendo te pegar, e aí? Quero dar o livramento, mas você vai continuar comendo doce, adoidado? Você vai continuar comendo pão, aleluia? Igual, né, irmão? Só Jesus para ter misericórdia? Não, Senhor, não quero não. Então entra pelo caminho, tá bom, Senhor, estou entrando. Por quê, irmão? Porque Deus cuida. Deus cuida, irmãos. Deus cuida de quem é obediente.
Faça assim, meu filho. Amém, Senhor, eu vou fazer. Vou fazer. Irmão, quantos de nós aqui muitas vezes nos sacrificamos, aleluia, para ouvir uma ordem do nosso líder, e sacrificamos mesmo, não é outra palavra, sacrificamos o nosso tempo, sacrificamos, ou até colocamos em risco, muitas vezes já passei por experiência de colocar em risco o meu trabalho, por quê, irmãos? E por esses dias também, vou te mudar para a noite, meu amigo, pode mandar embora então, porque agora eu estou numa responsabilidade muito grande, e não é só com o homem, é com a igreja. E não é só com a igreja, com o dono da igreja. É com a cabeça da igreja. Quem que eu vou correr, irmão? Para quem que eu vou correr? Para quem, irmão, que nós vamos correr, irmãos? Deus não está olhando, irmão, a proporção do seu pecado que você cometeu. Deus está olhando se você vai buscar um arrependimento sobre ele. Aleluia, você que está me ouvindo. Porque o pecado, irmão, muitas vezes, quando nós cometemos, ele fica como aquela agulha, irmão, sendo enfiada, te acusando, me acusando, e tal, e tal, e tal. Parece que as forças nunca vai vir. Parece que tem uma corrente, irmão, que você tem que se levantar e não consegue, porque o pecado te acusa. Pastor, o senhor passei, irmão, por isso. É bom, não é bom, coisa nenhuma, irmãos. Por isso, quando Deus falou comigo, quando eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu não preciso passar por isso, não. Aí Deus fala, não, meu filho, não precisa não. Estou te levando tanta coisa, você não precisa não. Aí Deus fala assim, lembra de onde você veio? Lembra? Aí, não, Senhor, glória a Deus. Já comecei a alegrar. Está entendendo, irmãos? Porque, irmãos, a nossa vida é uma vida de não é obediência. Renúncia, mas não é essa a palavra. De nós nos educarmos, disciplina, essa é a palavra. A nossa vida, irmãos, é uma vida de disciplina. Eu preciso ter disciplina, você precisa ter disciplina, nós precisamos ser disciplinados. Irmãos, tem um salmo, eu não vou recordar agora, aleluia, mas se não me falha a memória, ele fala que Davi buscava o Senhor 3 vezes também. Olha o amor de Davi, irmãos, olha o prazer de Davi. Irmãos, na primeira vez que, aleluia, que Davi, aleluia, depois de ser perseguido por Saul, depois de Saul entender que Davi era o escolhido de Deus, que ia ficar no lugar dele, ainda que Davi, irmãos, nunca tentou matar Saul para usurpar o seu trono, porque já era dele por direito, aleluia, Davi todavia esperou no Senhor, Davi esperava no Senhor. Aí Saul se levanta, irado, matou os sacerdotes, lógico que ia matar o menino Davi. Pega a lança, joga sobre Davi desvia aquela coisa, então tenta matar de várias formas, Davi foge, até que chega o ponto que Davi foge, vai para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, irmãos, Saul fica sabendo, vai atrás de Davi. Quando vai atrás de Davi, irmãos, aleluia, a Bíblia vai dizer que eles adormeceram. E sabe quem fez eles adormecer? Não foi o sono, não foi o cansaço, foi Deus, irmão, foi Deus. Aí um dos seus senhores vai dizer para Davi, Deus tem dado ele nas tuas mãos, porque ele adormeceu, estou andando no meio dele, estamos andando no meio dele, não acorda, quem? É Deus, e realmente era Deus. Aí Davi corta um pedacinho das olhas do veste de Saul. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. E vai para longe. E aí quando vai para longe, irmão, Davi grita para ele. E aí conta até um provérbio que era falado naquela época sobre tocar no ungido do Senhor, ou seja, era o temor de Davi. Porque Davi conhecia a palavra, irmãos. Davi conhecia o que era servir ao Senhor. Irmãos, hoje em dia tem uma palavra, irmão, tão simples e as pessoas não estão nem aí. Hoje a gente olha, que nem falamos aqui na escola dominical esse tempo atrás. A pessoa entra na igreja, irmão, passa pelo diácono como se o diácono fosse nada. No meu tempo, irmãos, era aqui, ó. Pai, Senhor, diácono, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, o diácono, me abençoou. Irmão, a Bíblia fala que o maior vai sempre abençoar o menor. E aí, irmão, ficar tudo feliz. Quando chegar no presbítero, então, irmão, nossa, o presbítero. Hoje, irmão, o camarada, se deixar, ele chuta a canela do diácono. Entendeu? Se vacilar, quer dar um rodo no presbítero e quer matar o pastor. Aí não conhece, irmãos, a escritura, que diz, ai daquele que fazia o pastor gemer. Por isso, irmãos, aleluia, e você, os irmãos que dirigem o trabalho, os irmãos que estão na responsabilidade,
Irmão, quando a pessoa fica muito assim, irmão, não queira colocar sua mão, não. Porque no dia que você colocar a sua mão, Deus tira dele. É o que Davi vai fazer aqui. Davi, se tivesse colocado a mão, irmão, Deus ia tirar dele. O povo queria. Deus falou, então tá bom. Mas quando o povo estava deixando Deus estava ali com a sua mão, irmãos, estendida. Mas vamos lá. Aleluia. 26, para nós entender esse ponto. Segunda vez, irmãos. Segunda vez, Davi tem uma oportunidade. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 7. Segunda vez, Davi tem uma nova oportunidade de matar Saul. Foram, pois, Davi a Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, e a sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Ou seja, irmão, olha aí, Saul está aqui, sua lança, e o povo tudo ao redor. Olha aí, irmão, agora vai entender. 8. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Ao 9. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem intentou a sua mão contra o ungido do Senhor? E ficou inocente, uma pergunta, né? Vou até ler de novo aqui. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Ou seja, passou ileso? Irmão, olha como Davi era. Olha como Davi era. Olha a obediência de Davi, irmãos. O homem tentou várias vezes matar ele. O homem, irmãos, acabou com uma cidade inteira. Matou criança, matou mulheres. Vamos colocar aqui, irmão, na nossa razão. Eu tenho acompanhado algumas coisas, né, ali da política. E eu vejo ali, às vezes, parece até esse dia eu vi lá um rapaz lá, um senhor, tenente, que ele é? Um do bigodão, um político. E ele, o camarada, irmão, esse camarada era digno de dar um tiro na cara dele. Falei, rapaz, cadê a misericórdia, meu filho? Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, né? Então, irmãos, por quê? É algo, irmãos, que nos choca. Você imagina aí, teve uma chacina da própria autoridade sobre Osasco, matou tudo. Ou bairro, melhor, vamos colocar um bairro. Vou colocar o Velozão, tá, irmão? Pra você não ficar preocupado. O Velozão chegou lá, matou tudo. Criança, mulher, tudo. Quem que foi? Foi um xarope aí. O que esse cara merece? Irmão, o que esse cara merece? O que esse cara merece? Matou os bebezinhos tudo, irmão. O que esse cara merece? Então daí você entendeu, né? Aos nossos olhos carnais. Aos nossos olhos carnais, irmãos. Mas Davi não, irmãos. Davi não agia assim. Ou 10. E disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Amém? Não eu. Irmão, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Mas nas minhas mãos não. Eu não estou preocupado com o meu trono, que Deus já me proporcionou. Eu não estou preocupado com a minha coroa que Deus já me deu. Mas eu estou muito mais do que isso. É ficar no caminho da obediência. É ficar no caminho da honra, irmãos. Aleluia, 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que ouvisse, nem que o advertisse, nem que acordasse. Olha só, irmão, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Ou seja, irmão, é Deus, mata logo, né, irmão?
Às vezes, irmão, às vezes o líder, às vezes o irmão, às vezes a irmã, está ali, irmão, sendo usado pelo Senhor. Deus está mostrando algumas coisas, a gente vai para a Bíblia, aquela coisa toda e, uau, vê Deus no negócio. Mas às vezes algumas pessoas, irmão, que eu vou dizer, irmão, por desobediência. Porque, irmão, se eu não ler a Bíblia hoje, irmãos, e Deus me manda eu ler ela, se Deus manda eu meditar nela, irmãos, eu não faço, eu não entro pelos caminhos, o que é? Eu tenho o meu celular, irmãos, que eu coloco ele na voz ali e vou ouvindo. Eu tenho a Bíblia ali, irmãos, que eu posso colocar no YouTube, alguém vai falar. Mas eu preciso me alimentar dela para saber onde vou pisar e como vou pisar. Aleluia! E aí, irmãos, a gente muitas vezes não vai dando conta, a gente quer andar pelas nossas próprias pernas. E aí, irmãos, caímos no laço do diabo. Por quê, irmãos? Porque ferimos a palavra de Deus. E muitas vezes o líder, aquela coisa toda que Deus usou, aquela coisa toda, você está aí. Aí, muitas vezes, irmãos, é o que eu já passei. Ao ponto, irmão, de muitas batalhas, aleluia, vim sobre a minha vida, não é, irmãos, aleluia, não é de agora. Não é porque, irmão, Satanás já está furioso comigo faz tempo, desde que eu nasci. Desde meus 7 anos tentou me matar, aquela coisa, irmão já sabe da história, aleluia. Mas, irmão, muitas vezes pessoas que estão pregando o mesmo evangelho que você, falando que Jesus salva, que Jesus cura, aquela coisa toda. E está ali, eu quero ver, irmão. Tipo assim, irmão, a seta e vindo, cai que você vai ver. Aí, irmão, a gente vai vendo assim. Jesus, tem misericórdia, Senhor, me livra. Aí, irmão, vem, claro. Porque muitas vezes, evangelista Kleber, a gente está ali, e Deus nos chamou, irmão, para pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, irmãos. Nós não estamos aqui perdendo tempo, não. Nós não estamos aqui de brincadeira, nem de amizade com ninguém, não, irmãos. A nossa amizade é com Cristo em primeiro lugar. É com aqueles que realmente querem servir ao Senhor. Então, irmãos, aleluia, não está no caminho, a palavra vai descer. Queira você ou não. Aleluia, o bambu vai gemer, como diz o outro. Aí, irmão, quem não entende, não é ovelha, vai fazer o quê? Só que vem como seta. Só que vem como dardo. Muitas vezes está lá no culto do lar, pregando, ensinando, doando a sua casa, abrindo as suas portas, anunciando o evangelho, renunciando algumas coisas. Aleluia. E o carnal está ali, irmão, que nem bode, setando. E você não sabe o que isso faz na vida do servo do Senhor. Faz ele passar por luto, por batalhas, que não é nem necessário passar. Mas em tudo isso, irmãos, aleluia, ainda que no momento de luta, de batalha, tanta coisa, batalha na mente, aquela coisa toda, lutando para que o irmão não morra, aquela coisa toda, porque o diabo não ciranda com a vida dele, aleluia, a rocha está ali, Deus fala, meu filho, eu vou mandar água na vida dessa pessoa, vou limpar, Moisés feriu, não vou ferir. Mas a vontade que dá muitas vezes, irmão, eu não tenho até temor de bater agora, minha vontade era de mas tem temor, irmãos, para não simbolizar, ou para o Satanás não querer fazer bagunça no mundo espiritual, porque graças a Deus, irmãos, o nosso coração é do Senhor, como toda a nossa vida é do Senhor. Agora o caminho da obediência, irmãos, é preciso andar. Ou seja, irmãos, aleluia, Deus nos dá todas as coisas, Deus cuida de nós, e Ele que fala, meu filho, sou eu que faço na sua vida. Você não depende de ninguém a não ser de mim. Tá bom, Senhor. Tá bom. Aí Deus fala, não tem que cuidar de você? Tem, Senhor. Então continua assim, meu filho. Não entrega aquilo, aleluia, que eu confiei para você na mão de ninguém. Irmãos, não entrega aquilo que Deus confiou na sua mão a ninguém. Se Deus confiou algo na sua mão, vai até o final sendo fiel a Deus. Aleluia. Mas creia que Deus é com você. Creia, irmãos. E se por acaso, irmãos, se levantar, ou querer se levantar alguns assassinos de profeta, irmãos, aleluia, lança sobre a palavra, sobre a vida dele. A glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, mas Deus faz. Deus faz. Porque se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Aleluia, quando alguém se levantar, irmãos, aleluia, tem isso no seu coração. Se Deus fez na sua vida, vai fazer na vida dele.
Não mata não, não queira devolver, não queira pagar com a mesma moeda. Não queira tocar, não queira reagir com as suas emoções. Não queira reagir com as suas vontades, não. Aleluia, fica aos pés da cruz que é melhor, irmãos. Fica aos pés da cruz que é melhor. Fica, aleluia, na obediência que é melhor. Jesus aprendeu a obediência naquilo que padeceu. Então não se preocupa não, irmãos. Aleluia. Quando o povo procurou Samuel, quando o povo foi procurar Samuel, Deus já sabia de tudo. Samuel, já ouvi tudo já, Samuel. Eu já estou vendo tudo, Samuel. Irmão, aleluia, eu falei hoje para o irmão lá na empresa. Falei, meu amigo, aleluia, para Deus não tem pecadão nem pecadinho. O que Deus quer ver é o coração. Lógico, a blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa. Mas, irmãos, e ali ele ficou assim, tal, aquela coisa. Eu falei, você acha que quando Deus chegou lá no jardim, Adão, 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 você acha que o coração de Deus estava como, irmãos? Irado? Se Deus tivesse irado, irmão, já tinha descido consumindo já. Mas ele estava querendo dizer assim, meu filho, meu filho, meu filho. E Adão se escondendo, irmãos. Lembra do pecado? Irmão, não vamos esconder nada do Senhor. Vamos cortando todas as astúcias malignas, irmãos. Vamos conhecer quem é Jesus. É digno de morte, não é não, irmãos. Quem é o dono da vida? Quem é o dono da vida? Quem é que fere, quem é que cura? Quem é que dá vida, quem é que mata? Então, irmãos, vamos colocar de pé. Nós precisamos conhecer Jesus. Aleluia, nós precisamos conhecer quem é o nosso Cristo, irmãos. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Aleluia, um louvor, irmãos, que sempre me guardou. Sabe, sempre me guardou mesmo, irmãos. Eu confesso que, aleluia, não sei se algum dos irmãos aqui mais antigo lembra. Eu lembro, irmãos, aleluia, que uma vez ficava aqui as cadeiras dos irmãos, dos diáconos, aqui dos pastores, dos presbíteros evangelistas. E eu lembro, irmão, que um dia, aleluia, a missionária Beatriz tinha vindo ao Brasil, aquela coisa toda, Deus usando ela. E eu lembro que ela mandou chamar eu e um outro irmão, não vou pôr aqui, e falou, ó, o lugar de vocês é aqui. Irmão, eu sentei ali e eu fiquei assim com Deus me remoendo. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Aí um dia, irmãos, eu voltei. Aí no mesmo dia, no mesmo dia, estava lá aquela coisa que ela deu aquela disfarçada. Eu corri lá para a portaria. Falei, não, meu lugar na portaria. E já comecei a falar com Deus, Senhor, eu não quero, eu não sei, eu não quero. E comecei a indagar com o Senhor. Porque eu não me vi, irmãos, um pregador. Eu não me via nunca um pastor. Porque, irmãos, as lutas foram tantas, as perseguições foram tantas, que eu não adquiri raiva de ninguém, e nem mágoa, graças a Deus por isso. Mas aquilo entrou no meu coração como que se eu nunca ia conseguir, como se eu nunca iria alcançar o objetivo que Deus tem na minha vida. E aí quando eu fui chamado, irmão, eu falei, não sei, eu não posso. E voltei. Aí, irmãos, eu pude ver Deus me ensinando muitas coisas. E Deus, irmãos, aleluia, permitindo alguns, até irmãos, chegar em mim e me jogar lá para baixo. Ao ponto de um dia eu ouvir, nem orar você sabe. Ou seja, nem para orar você presta. E aí, tantas outras coisas. E aí toda vez, irmãos, que eu ia na sala do advogado fiel, ele falava para mim, meu filho, eu estou deixando uma lição para você, mas você precisa só fazer para mim. Porque, irmãos, às vezes nós queremos nos apegar a pessoas, a criar vínculos. E quando nós criamos vínculo, irmão, com pessoas e não com Deus, quando as pessoas nos magoam, a nossa tendência, irmãos, é ficar ferido de todo o nosso coração e querer retribuir da mesma maneira. Agora, quando nós nos ligamos a Ele, irmãos, o extrato dele vem sobre nós, o amor dele vem sobre nós. E ele começa a falar, meu filho, ama como eu te amei, ama como eu te amei. E aí, irmão, a gente vai entendendo algumas coisas. Mas teve um louvor, irmãos, que sempre me ensinou e sempre me guardou. E é esse louvor que nós vamos louvar aqui. Amém? Eu não comecei, irmãos, a louvar ao Senhor. Olha quem diz, né? Louvar ao Senhor.
antes de pregar, aleluia, de agora não. É de muitos anos. Sabe por quê, irmãos? A adoração sempre me levou a me aproximar de Deus. Sempre me tirou aquela coisa. E é como se eu estivesse bem pertinho do Senhor quando louvasse o Senhor. Eu falo, Senhor, agora só eu e o Senhor. E eu ia louvando. E Deus ia ministrando aquele louvor no meu coração. E aí depois era só como eu e Deus, irmão, estivesse aqui. Mas hoje Deus já me amadureceu por algumas coisas. Mas eu quero que você louve o Senhor comigo esse hino, amém? Olha, vamos louvar o Senhor. Depois, se você na medida possível quiser oração, pode vir à frente. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Nós vamos ficar aqui no momento íntimo da igreja. Deus abençoe em nome de Jesus.